Mais de 2 milhões de católicos no mundo e um convite. Levar a alegria do Evangelho aos que se afastaram da fé. Domingo, 9 de julho de 2017. A gente começa o Repórter Canção Nova de hoje com as intenções de oração do Papa Francisco. Não olvidemos nunca que nuestra alegría es Jesucristo, su amor fiel e inagotable. Porque cuando un cristiano se pone triste, quiere decir que se ha alejado de Jesús. En esos momentos no hay que dejarlo solo. Debemos ofrecerle la esperanza cristiana con la palabra, sí, pero más con nuestro testimonio, con nuestra libertad, con nuestra alegría. Pidamos por nuestros hermanos que se han alejado de la fe, para que a través de nuestra oración y testimonio evangélico puedan redescubrir la belleza de la vida cristiana. Pegando carona nesse pedido do Papa Francisco, o repórter Canção Nova vai mostrar o importante trabalho com crianças sírias na Terra Santa. As férias escolares chegaram e com elas o perigo das pipas com cerol. E por falar em brincadeira de criança, vamos mostrar quais delas fazem parte do novo modelo pedagógico do Brasil. O inverno está só começando e as baixas temperaturas já estão aquecendo as vendas de chocolate quente. Já ouviu falar em iconografia? Uma arte milenar que nasceu nos mosteiros e continua viva na Terra Santa, também é assunto no programa de hoje. E para fechar a tarde, tem a comovente história de um gari que leva solidariedade aos usuários de crack em São Paulo. Não dá tempo nem de pegar outra caneca de chocolate quente. O repórter Canção Nova já está rolando. A gente acompanha com frequência notícias tristes de morte e guerra relacionadas à Síria. Mas hoje, nossos correspondentes no Oriente Médio mostram uma iniciativa bem diferente, um acampamento de férias. Na cidade de Alepo, os frades da Custódia da Terra Santa inauguraram um novo acampamento de verão para crianças, intitulado Com Jesus darei cor à minha vida. Com Jesus darei cor à minha vida. Este é o título escolhido pelos frades menores da Custódia da Terra Santa em Alepo, na Síria, para a edição 2017 do acampamento de verão para crianças. Pelo segundo ano consecutivo, centenas de crianças entre 4 e 15 anos irão se reunir no oratório da paróquia de São Francisco, no coração da cidade símbolo do conflito. Comparando com o ano anterior, o número de inscritos quase triplicou, chegando a tocar o número de 860. Durante 2 meses, frades religiosas e voluntários trabalharão para dar novamente cor à vida dessas crianças que nos últimos anos viveram quase que exclusivamente com o escuro da guerra. Entre os maiores desafios para Alepo, como afirmado no comunicado de imprensa da iniciativa, está a reconstrução da pessoa, a reconstrução do corpo, da mente, do espírito e do sentido de pertença à comunidade. Para fazer isso, os frades franciscanos organizaram várias atividades recreativas: dança, esportes, oficina de arte e música, cada uma das quais foi confiada a profissionais qualificados. É maravilhoso que a igreja me tenha convidado para ajudar essas crianças, para fazê-las brincarem juntas, especialmente depois de todos esses anos de guerra em que o único som era das bombas e mísseis. Agora sentimos apenas alegria. Espero poder também dar eu a minha contribuição para essas crianças, para que possam ser felizes. Darei o melhor de mim. Para esses jovens voluntários, trata-se de uma oportunidade para ganhar a vida e participar ativamente da reconstrução da sociedade e da igreja. Depois de terminar a universidade, eu quis me sentir parte da igreja para ajudar e estar aqui nesse acampamento de verão. Queria estar com essas crianças, estar perto das pessoas e ajudar o mais possível. Doar algo em vez de ficar em casa sem fazer nada. Durante o dia é dada grande importância às necessidades espirituais das crianças. A celebração eucarística é o centro de todas as atividades do acampamento e as canções, as danças e os jogos são marcados por momentos de oração comum, para que as crianças entendam como uma fé autêntica possa realmente colorir a vida.
Esta é a minha terceira vez aqui no acampamento de verão. Os primeiros 2 anos eu vivi durante o conflito. A situação era muito difícil. Toda vez que se saía de casa, se corria o perigo de perder a vida. Mas graças a Deus este ano chegou a paz. Espero que essa situação irá continuar e que finalmente poderemos voltar a viver uma vida normal. Deus sempre nos protegeu. Nós nunca tivemos medo, nem mesmo sob as bombas. Uma esperança de paz e serenidade que hoje, graças a essa iniciativa, torna-se cada vez mais uma realidade concreta. Gostaria de agradecer a todos por tudo que o acampamento de verão nos deu nesses anos de guerra e por ter colocado em nossos corações um pouco de paz e amor. Aqui no Brasil, a criançada está de férias na escola. E entre as brincadeiras preferidas da molecada está a de soltar pipa. Mas o problema é que muitas crianças e adolescentes utilizam uma mistura de cola e vidro ralado nas linhas. E o que era uma diversão vira uma brincadeira perigosa. E um detalhe, o uso do cerol nessa brincadeira tão legal é proibido por lei. Mas nem sempre a garotada está disposta a respeitar essa regra. O inverno chegou e com ele os ventos. Se para muita gente eles são sinônimo de frio, para outras representam diversão. Época ideal para soltar pipa. Se nesse fim de junho elas já começam a ganhar o céu, imagine em julho durante as férias escolares. Pois é, só que essa brincadeira fica perigosa quando o cerol é adicionado a ela. No ano passado, entre os meses de junho e julho, 20 pessoas deram entrada nesse pronto-socorro de Belo Horizonte, vítimas de cerol. Para não entrar nessa estatística, Sebastião redobra o cuidado. Um protetor de pescoço, que ele é feito em couro, na maioria das vezes, com uns fios de aço, né? E usamos luvas, jaquetas, essas situações. Andando pelas ruas, não é difícil encontrar pipas presas na rede elétrica ou em árvores. Sinal que muita gente não está nem aí para aquela velha recomendação de empinar pipas só em lugares abertos, bem longe da fiação. Depois que a linha deles se parte, porque eles fazem uma disputa entre si, ele não tem mais controle de onde vai cair. Então ela pode cair dentro de uma escola, pode cair atravessando uma rua, né, uma via pública, um local onde tem um trânsito de pessoas e vir a causar um acidente. E se engana quem pensa que não há risco ao soltar pipa com cerol em lugares abertos como esse. Na semana passada, uma criança de 5 anos morreu numa cidade próxima a Belo Horizonte depois de ser atingida no pescoço por uma linha com cerol enquanto andava de bicicleta num campo de futebol. O uso de qualquer material cortante na linha é ilegal, passível de multa e prisão, dependendo das consequências do acidente envolvendo o material. Os pais têm papel fundamental nessa hora. Se está fabricando aquilo dentro de casa, se ele está soltando essa linha de papagaio dentro da casa, o pai tem conhecimento disso e ele responde conjuntamente. Antes mesmo das férias escolares, Gabriel e Rodrigo já estão se divertindo com a brincadeira. Só que o cerol não foi chamado a fazer parte dela. Nunca usar cerol por causa para não matar motoqueiro e que é pai de família. E ainda falando de brincadeiras de criança, algumas fazem parte do novo modelo pedagógico que a Base Nacional Comum Curricular define como meio de desenvolvimento infantil. Habilidades sociais, emocionais, motoras e o aprendizado formal estão no conteúdo de quem aprende brincando. Brincadeiras em rodas no chão, pular corda, aproveitar o parquinho da escola. A proposta pedagógica tem na brincadeira o desenvolvimento da criança. O brincar e as interações com o meio ambiente é um dos eixos da Base Nacional Comum Curricular. É através da brincadeira que as crianças elas desenvolvem todo o processo cognitivo, todo o processo de criatividade e também regulam a ansiedade do dia a dia, das conquistas que ainda virão. Especialistas na área garantem, a brincadeira ensina o tempo todo, pois é a forma como a criança explora, se comunica e conhece o mundo. Elas são, na verdade, um ponto de partida para todo o processo pedagógico. Na verdade, o pré-requisito do brincar se torna um aprendizado na hora de colocarmos a mão na massa no pedagógico. E com isso, a gente observa se a criança tem equilíbrio, né? Se ela tem concentração,
A gente observa a interação da criança com as outras crianças, se ela sabe se comportar junto com as outras crianças. Brincadeiras nas ruas, nos quintais, com amigos, irmãos, primos, vizinhos, é algo natural, mas está cada vez mais escasso de se ver. Por isso, as escolas precisam preencher esse vazio com atividades lúdicas que garantam o bom desenvolvimento dos alunos. Na maioria das vezes, o que é mais importante, o que se torna mais importante é a exploração do ambiente onde elas estão, né? Da natureza, da escola, dos amigos, da relação com os amigos e tudo mais. O Brasil precisará se esforçar para ter uma escola mais lúdica, mais convidativa. O Censo Escolar 2016 aponta que as creches brasileiras nem sequer têm um parquinho. Na pré-escola, esse percentual é ainda maior. Com a Base Nacional Comum Curricular, as escolas com proposta pedagógica tradicional precisarão ter aulas lúdicas e espaço para brincadeiras. E não é de hoje que nós temos uma literatura vasta que nos proporciona isso, né? Da importância da brincadeira. Não é brincar por brincar somente. Essa nova proposta que vem é fundamental para que nós possamos entender o desenvolvimento infantil. No meio de cada brincadeira está a alegria de descobrir o outro. E tem gente pequena que aprova. A gente brinca mais de balança-caixão e faz muitas atividades. Ajuda eu a aprender. Da fase infantil para a juventude, para muitos que estão deixando a adolescência, chegou a hora de escolher uma profissão. O que fazer? Essa pergunta pode ser vista como pressão e cobrança na vida de quem ainda não decidiu qual caminho profissional seguir. Um levantamento feito em 4 capitais brasileiras revela: boa parte dos jovens acha importante entrar na faculdade para realizar o sonho dos pais. A Maria Carolina estuda hoje Direito, mas o caminho até aqui não foi uma decisão fácil, não. A jovem queria Medicina, acabou passando para Direito, depois trancou e resolveu fazer Veterinária, mas também não deu certo. 16 anos me deixava muito angustiada, porque eu era muito nova, eu era sempre a mais nova da sala, e todo mundo tinha aquela certeza e aquele frio na barriga. Então, acho que assim, a imaturidade veio junto e a maturidade ajudou a dificuldade para eu me encontrar. Tudo muito normal, especialmente na adolescência, fase conhecida como a dor do crescimento. E crescer, ainda mais quando se tem que escolher a profissão a seguir, dói mesmo. Para a gente poder entender que a orientação profissional, vocacional, ela passa por outras questões, né? Que é conhecer a própria família, que é se conhecer. O que você vai ser quando você crescer? Quem nunca escutou essa pergunta? Mas na adolescência, essa simples questão vira motivo para pressão. E é aí que os pais entram com um papel determinante e que pode ajudar e muito nas escolhas dos filhos. E esse suporte foi o que os pais de Maria deram. A gente viu que ela achou o caminho realmente, talvez pela dor, pelo sofrimento, por todo o processo, ela conseguiu chegar, mas ela sempre teve o apoio em todas as decisões. Esse tipo de pai, o pai pode muito bem contribuir com o filho também, ajudando o filho a lidar com o que é sonho, o que é ideal e o que é realidade, né? Essa é uma função importante dos pais. Às vezes os pais querem ajudar os filhos, mas mantém os filhos no nível de ilusão e de fantasia, quando os filhos, por exemplo, você quer fazer medicina, mas você não gosta de ler, você quer fazer psicologia e não gosta de ler, né? Então, como que é isso? Então, ajudar o filho a lidar com a realidade. Não que isso vai impedir, mas pelo menos conversar sobre, orientar sobre isso, né? E estar aberto para qualquer escolha que o filho fizer, né? Contanto que ele consiga integrar essa coisa do prazer e da obrigação, de uma escolha que eu integre dentro de mim as minhas habilidades, minhas competências, que também são habilidades e competências que você vai conseguir adquirir durante o próprio curso. O próprio curso favorece isso, né? Mas os pais ajudam muito. Isso. Primeiro que o momento da adolescência, o momento nosso, dessa nossa sociedade, faz uma cobrança muito grande em cima do adolescente, que ele tem que fazer uma escolha, e o adolescente, como ele tem um pensamento meio imediatista, a fantasia ou a sensação é de que tem que escolher para sempre, e a vida nada é para sempre, né? Essa é uma coisa que a gente só consegue
chegar com a maturidade, mas na adolescência a fantasia, a ideia de que é para sempre, que eu não posso errar, né? Decisão que merece mesmo tempo e cuidado dos jovens e dos pais. Agora mais madura, a Maria Carolina já trilha o caminho da decisão que finalmente tomou. Eu me encontrei no direito porque eu gosto de ler. Desde pequena minha mãe sempre me influenciou. E o direito, querendo ou não, é pura leitura. Então eu acabei me encontrando ali no meio dos livros, no meio dos estudos, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Foi assim que eu me encontrei no direito. Mãe, a melhor profissão ainda para a mãe, para o filho ainda ser feliz? Com certeza, essa é a melhor profissão. É ser feliz porque é a sua vida e você só vive ela uma vez. Depois do intervalo, vamos falar de um projeto de lei que quer diminuir a quantidade de feriados no Brasil. Cresce o interesse dos brasileiros em morar em outros países. O repórter Canção Nova volta em instantes. Os smartphones são cada vez mais utilizados por todos nós, mas eles estão na mira do mercado clandestino. O roubo de aparelhos já é o crime que mais cresce em todo o país. José já foi vítima 2 vezes desse tipo de crime. Eu acho que eu deixei o celular em algum local, ou até mesmo um cliente que está no carro, que pode ter uma pessoa, né, que a bordo, a gente não sabe quem é. Dei falta no celular e nunca mais eu achei. Mas só da segunda vez que teve o aparelho furtado é que deu queixa. Só que não obtive nenhum resultado. O roubo de celulares é o crime que hoje mais cresce no Brasil e é alimentado pelo mercado ilegal. Só no estado de São Paulo, cerca de 20 mil aparelhos são roubados todo mês e levados para outras regiões do país de forma clandestina. As pessoas que furtam fazem isso uma moeda de troca muito rápida, que tem muitas pessoas interessadas aí em comprar. Interessante a gente ter noção de quanto custa esse aparelho e desconfiar se o valor do aparelho for muito abaixo do valor de mercado. A pessoa que for pega com o aparelho furtado ou roubado, ela pode estar respondendo ao crime de receptação. Mas nem tudo está perdido. O aparelho pode ter ido embora, mas isso não quer dizer que possa ser usado. Para isso serve o número do e-mail. Digitando no aparelho a estrela, jogo da velha, 06, jogo da velha novamente. Digitando essa sequência, a gente vai saber o número do e-mail. É interessante o proprietário ter anotado num local guardado em casa, né, para essas situações. Mas mesmo assim, a melhor providência continua sendo a atenção. Está andando alheio ao que está acontecendo ao redor, né, manuseando o celular, tocou o telefone, pare num local onde tem um movimento, um estabelecimento comercial, onde você pode estar protegido para poder atender o telefone, né? Cuidados seguidos à risca pelo taxista. Agora celular só no bolso. Nada de deixar dando sopa, né, seu José? Celular no console nunca mais. Eu deixei por uma distração, a pessoa pegou o celular, aí agora já não faço mais isso não. O prejuízo foi grande, 2 celulares, né? Os brasileiros estão recorrendo cada vez mais à portabilidade financeira. Em um ano, esse tipo de transferência aumentou quase 4 vezes. A maioria busca melhores condições de pagamento. As operações de portabilidade já ultrapassaram a quantia de R$1 bilhão. Prova de que o brasileiro está tentando aos poucos colocar a casa em dia, aproveitando a concorrência entre os bancos e os juros mais baixos. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, mais de 59 milhões de brasileiros estão com as contas atrasadas. Isso corresponde a quase 40% da população que tem entre 18 e 90 anos e se encontram inadimplentes. Essas ofertas que os bancos fazem de portabilidade, elas não deixam de ser uma proposta interessante para alguns casos. A portabilidade de crédito é a possibilidade de transferir uma dívida de uma instituição financeira para outra. O consumidor pode fazer a portabilidade de qualquer tipo de empréstimo, desde um simples crédito pessoal até o financiamento de um imóvel. E a possibilidade de trazer economia para o bolso foi o que atraiu a Vanessa. Ela é dona de uma empresa de decoração e precisava investir, mas antes tinha que organizar as contas. Aí viu na portabilidade a solução. Estava menos de um ano para mim terminar o empréstimo, né?
Aí, como eu queria terminar algumas dívidas, quitação do carro, queria comprar carretinha, mas eu falei assim, não, como para mim foi um investimento, eu achei que seria bacana, assim, que teria retorno para mim mesmo. Decisão que não foi tão simples e que exigiu pesquisa. Eu recebi do outro banco, né? Aí eles ofereceram para mim R$1.000 a mais para mim fazer a portabilidade com eles. Tem a mesma quantidade de parcela, o mesmo valor de desconto e o mesmo tempo, né? Na tentativa de regularizar a sua situação financeira, ele não pode acreditar que resolvendo isso todos os problemas estão resolvidos. Ele precisa lembrar que o que gerou para ele essa dificuldade atual foi muito provavelmente lá atrás uma condição em que ele assumiu um risco que de repente ele não avaliou, ele não planejou. Com cuidado, pode ser assim como foi para Vanessa, a saída ideal das dívidas. Foi 100% lucrativo, não me arrependo de nada, não. Enquanto grande parte dos setores da economia encolheu, tem um segmento com motivos de sobra para comemorar. É o comércio eletrônico, que só no ano passado faturou 44 bilhões de reais. E as projeções para este ano são ainda mais animadoras. Sapato, bolsa, maquiagem, vestuário. 99% das compras da Verônica são feitas pela internet. Por conta da facilidade de não precisar sair de casa e também pelos descontos, que são bem maiores do que na loja física. 89% dos internautas brasileiros fizeram pelo menos uma compra online nos últimos 12 meses, segundo pesquisa do SPC. As pessoas hoje dispõem de pouco tempo livre e elas acabam preferindo a comodidade da internet, a chance de escolher melhor, a chance de procurar um melhor preço e acabam já usando a internet cada dia mais para suas compras. O crescimento do comércio eletrônico se deve à popularização dos smartphones e outros dispositivos eletrônicos e também pela percepção do consumidor de que o produto vendido pela internet é mais barato do que na loja física. Aliás, essa razão foi mencionada por mais da metade dos compradores virtuais na pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito. A partir do momento que o consumidor tem toda uma rede onde ele pode pesquisar, pode comparar qualidade, preço, ele acaba comprando pela internet e a parte de preço acaba sendo muito forte. Então, daí a sensação que pela internet é mais barato. Não é porque se tem uma loja na palma da mão que dá para sair por aí comprando compulsivamente, alerta o educador financeiro. E no mercado virtual nem tudo são flores. O fim do ECDEX, um serviço dos Correios muito utilizado por lojas virtuais de pequeno e médio porte, pode encarecer o frete. Impacto já percebido nessa empresa, especialista em gestão online. A saída desse serviço prejudicou um pouco os pequenos e médios lojistas nesse primeiro momento. Então eles estão buscando formas alternativas para entregas, né? Outro desafio do setor é a segurança. Se você não tem uma marca com uma boa reputação, se o seu site não passa uma sensação de segurança para o cliente, né, para o usuário, ele não vai se sentir seguro de colocar o cartão lá. Calcula-se que o Brasil vai chegar ao final de 2017 com 168 milhões de internautas. Um prato cheio para o comércio eletrônico. A expectativa para este ano é crescer 12%. Nesse ritmo, lojas virtuais podem até chegar a Dona Célia, que usa o celular para tudo e menos para comprar. Não gosto de fazer esse tipo de serviço. Acho mais fácil. Na hora experimento, se gosto, gosto, e se não gosto, não levo, né? Sabia que os comerciantes já podem cobrar valores diferentes por um mesmo produto dependendo da forma de pagamento? A prática era proibida, mas já acontecia. E a nova lei, sancionada pelo presidente Michel Temer, autoriza essa diferenciação de preços. Pagamento em dinheiro, no cartão de crédito ou débito, boleto e cheque, à vista ou a prazo. Geralmente no cartão, cara. No crédito ou à vista, se o desconto for bom, né? E preços diferentes para o mesmo item, pode? A partir de agora, os comerciantes vão poder cobrar valores diferentes por um mesmo produto, de acordo com a forma de pagamento. E a promessa é que, com essa nova lei, quem pagar no dinheiro vai se beneficiar com descontos. Na prática, a diferenciação de preços já acontecia, mas era proibida. Agora está previsto em lei, só que o desconto continua sendo uma opção do lojista. Apesar da mudança, Benedita só compra no cartão. Hoje é difícil a gente receber desconto, a gente pede desconto, o pessoal não dá mais.
Aí é preferível pagar no cartão. Marcos fica de olho na opção mais interessante. Eu procuro variar, né? Depende da promoção. Eu levo o cartão e o dinheiro também, né? Após a sanção, Temer disse que a medida traz mais transparência à economia. Todos passarão a saber quanto custa cada meio de pagamento. Dinheiro é uma coisa, cartão é outra, cheque é outra. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que com a mudança, o consumidor que paga com dinheiro fica livre das taxas de cartão embutidas nos preços. Quando a diferenciação de preços não é permitida, há uma transferência de renda entre aqueles que pagam à vista para os usuários dos cartões de crédito. Já existe uma taxa administrativa para a loja poder ter essa maquininha independente. E aí eles dizem que é pelo fato que é a porcentagem da taxa administrativa, o que é mentira. Para esta economista do Instituto de Defesa do Consumidor, a diferenciação de preços não é saudável ao consumidor. É ruim porque está criando diferenciação para o pagamento à vista, uma vez que o pagamento com cartão de débito, o pagamento com cartão de crédito pode ser considerado um pagamento à vista quando o consumidor não parcela. Então, essas formas de pagamento vão ser taxadas para que seja utilizado. Dinheiro, cartão, à vista ou a prazo. Agora é bom ficar de olho nas opções. Aumentou entre os brasileiros o interesse por outros países. A Receita Federal aponta um crescimento de mais de 80% no número de declarações de saída definitiva do país. Isso entre 2014 e 2016. O principal motivo? A crise financeira do Brasil. Em cada cantinho do mundo, um traço verde-amarelo. O brasileiro está disposto a viajar como nunca. E por mais que as fotos de um belo passeio deixem claro a ideia de diversão, a verdade é que não é só turismo. O passo fora de casa é em busca de oportunidade. A crise econômica brasileira restringiu empregos e tem garantido insegurança a muita gente. A brasileira que resolveu ir morar na Europa confirmou a questão com o vídeo publicado na internet. O que eu ganhava e o que eu gastava não tinha possibilidade nenhuma de algum investimento. Então todo mundo fala, mas você tinha uma vida tão boa aqui, por que você foi embora? Porque eu estava num momento de vida boa, eu não tinha uma coisa garantida, vida boa. Nessa agência de viagens, o fato é sentido desde o ano passado. Em geral, no Brasil, aumentou 40%. Desde o final, do meio do ano para cá, o número de pessoas interessadas em sair do país. O economista e professor universitário diz que o desejo de mudar tende a crescer. Muitos alunos meus, eles já têm a tendência a ir embora, eles comentam muito. Profissionais qualificados, investidores, empreendedores dispostos a recomeçar. Esse é o perfil das pessoas que migram para outros países atualmente. Estados Unidos, Austrália, Canadá. Estruturados política e economicamente, acabam sendo os destinos mais procurados. Nesses locais, o brasileiro acaba encontrando a oportunidade que procura, algo que vem dando tão certo que muitos nem pensam mais em voltar para casa, o que acaba representando mais um problema para o Brasil. Quem vai embora são pessoas que elas têm já um grau de estudo, elas poderiam contribuir melhor para o Brasil. No caminho oposto, Jaqueline não perde em orientar os clientes. Ir é bom, mas voltar pode ser melhor ainda. O Brasil precisa progredir em muita coisa, mas a gente tem muita coisa boa, né? Então dá para trazer as coisas boas que se aprende de lá e manter as coisas boas que a gente tem aqui. Lili, você sabe o que é iconografia? Sim, esse nome difícil é usado para definir a arte de confeccionar ícones. E na Terra Santa, uma escola mantém viva esse tipo de arte que nasceu no 6º século dentro dos mosteiros. Pincéis, tintas e técnicas antigas. Em Belém, ensina-se a arte do ícone. Na escola, fundada em 2011 por Ian Knowles, professor e iconógrafo inglês, iniciantes escritores frequentam cursos sobre a iconografia cristã. Uma maneira de se voltar às próprias raízes e criar não apenas objetos, mas portas abertas ao céu.
Minhas pesquisas sugerem que a iconografia nasceu aqui nos mosteiros da Terra Santa no século VI. É uma prática antiga da comunidade cristã do Oriente Médio e é um modo para procurá-la, reconstruí-la a partir do momento em que os cristãos diminuíram para 1% da população da Terra Santa. Assim, pensei que o ensino da iconografia, de modo profissional, possa dar uma contribuição. O ícone é a alma da nossa vida cristã e gosto muito de estudar esta arte porque amo muito Jesus e aprendi a conhecê-lo melhor através da iconografia. Ao mesmo tempo, tenho talento para o desenho, gosto de pintar e assim quis descobrir esta arte. Carvão, madeira, gesso, materiais que permitem entrar em contato com uma tradição que tem mais de 1.500 anos. Recriando figuras e rostos, os alunos do Bethlehem Icon Center dão nova vida a esta arte sagrada, às vezes esquecida. Ensino teologia, espiritualidade e técnica. A técnica é antiga, tinta à base de água. Assim pintamos com verdadeiros ovos, com pigmentos que vêm da rocha. Também criamos novos pigmentos das rochas que encontramos no caminho até Jericó. É um verdadeiro processo holístico e ecológico que fazemos de acordo com os padrões mais altos. Enraizada na tradição cristã, esta escola está aberta aos cristãos de todas as denominações. Daqui nascem verdadeiras peças únicas com a finalidade de formar novos escritores de ícones. Examino as imagens das quais gosto, que representam Jesus Cristo ou santos. E depois de ter escolhido o sujeito, começo a desenhar a lápis. Corrijo as linhas e começo a pintar com as cores, escolhendo-as de acordo com o que mais suscita meu interesse pessoal. Não é apenas um passatempo. Desejaria estudar mais esta arte, para torná-la uma profissão, sobretudo porque está relacionada com minha religião. Precisamente em Belém, onde 2000 anos atrás Cristo desvendou seu rosto, os ícones ensinam que quem o vê, vê aquele que o enviou. Inverno intenso e que tal um chocolate quente? Depois do intervalo, vamos mostrar que a venda desse produto também está aquecida. Nas ruas de São Paulo, o repórter Sidney Fernandes descobre um gari que ajuda usuários de crack. Os detalhes em instantes. Estamos de volta e o assunto agora é álcool e direção. A gente sabe que essa mistura não combina. E o que dizer de bebida alcoólica em estádios de futebol? O tema gera polêmica porque envolve muitos interesses. No Brasil, a bebida alcoólica foi banida no futebol em 2003, mas alguns estados, como São Paulo, querem a liberação. Durante a Copa do Mundo no Brasil, a venda de bebidas alcoólicas foi liberada antes da partida, nos intervalos e no final do jogo, com base na Lei Geral da Copa. Mas essa prática é vedada em grande parte dos estádios brasileiros. Mas será que álcool e futebol combinam? Minha juventude, ela foi de frequentar muito estádio na época que se bebia cerveja sem problema nenhum. Péssimo. Apesar de não ter ido, mas eu tenho familiares que vão, mas não concordo. No Brasil, o álcool foi banido dos estádios de futebol em 2003 com a criação do Estatuto do Torcedor. Mas algumas cidades possuem leis específicas que proíbem ou liberam a venda e o consumo de bebidas alcoólicas durante os jogos. Em pelo menos 5 estados, o produto já é liberado. Aqui em São Paulo, ainda não. Mas a Federação Paulista de Futebol tem se empenhado em promover essa liberação. A Federação Paulista de Futebol divulgou uma pesquisa que mostra que a maioria dos torcedores é a favor da venda de bebidas e que a liberação vai gerar receita aos clubes. Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Espírito Santo liberaram a venda de bebidas nos estádios. Este advogado, especialista em direito do esporte, diz que a liberação não deve influenciar nos índices de violência. A bebida alcoólica não deve ser proibida nos estádios. A gente tem a venda de bebidas alcoólicas em shows, inúmeros eventos nos estádios, ou seja, no mesmo lugar que a bebida é permitida, ela também é proibida
quando a gente fala no futebol. Claro que os abusos sempre, né, irão haver, as pessoas que fizerem uso de bebida alcoólica podem se exceder e cometer abusos, mas dentro do estádio de futebol o que a gente vê é que mesmo sem as bebidas isso também ocorre. Este torcedor defende a proibição. Se você beber em excesso, pode sim alterar um pouco e você acabar violentando uma pessoa que está lá assistindo do seu lado. Recentemente, uma faculdade americana divulgou um estudo que chamou a atenção para a saúde dos olhos. A previsão é que em 2050, metade da humanidade tenha dificuldade para enxergar de longe, a chamada miopia. Os óculos fazem parte da vida de Adriana desde os 15 anos, quando descobriu a miopia. Eu ia para a escola, né, e eu ficava com a vista embaçada, distorcida, com muita dor de cabeça. Né? E aí eu falava para minha mãe, eu tô com muita enxaqueca, com dor, tudo mais, e também com ânsia. E ela me levou para o oftalmologista. E aí descobriu realmente que eu tinha miopia. A miopia é um defeito da visão que pode ocorrer em qualquer idade. A maior parte dos casos ela está relacionada com o aumento do comprimento dos olhos. Né? Então, se o olho ele for um pouco mais alongado, ele vai fazer um foco. O foco dos objetos distantes vai se dar antes da retina. Nos últimos 50 anos, dobrou o número de pessoas com o problema, segundo a Faculdade de Optometria da Universidade de Houston, nos Estados Unidos. A estimativa é que em 33 anos, metade da população mundial seja míope. Os especialistas falam até em epidemia global, mas esse oftalmologista acredita que o aumento se dará devido a fatores genéticos. A miopia ela tem uma relação com a hereditariedade. Você concorda que a hereditariedade fará aumentar ainda mais, né? Filhos de míopes têm mais chance de serem míopes. A Adriana foi quem puxou a fila na sua família. Hoje a minha mãe usa óculos, minha sobrinha usa óculos, minha irmã usa óculos. Segundo estudos, as pessoas que passam mais tempo ao ar livre têm muito menos chances de desenvolver a miopia do que aquelas que passam a maior parte do dia em ambientes fechados. A baixa exposição à radiação UV, a baixa produção de vitamina D endógena do corpo faria, em algumas teorias, né, que estaria relacionado ao aumento dos casos da miopia. Ver TV, usar smartphone ou computador próximo dos olhos por muito tempo pode favorecer o desenvolvimento da miopia. A doença não tem cura, mas quem enxerga um mundo desfocado tem muitas situações para contar. Eu já confundi as pessoas, eu já olhei e falei, é fulano, mas não é. Então, assim, hoje eu enxergo bem melhor mesmo. Sair de casa nesse frio sem agasalho não dá, não é mesmo? E o que mais se vê, mesmo em dias de sol, são pessoas bem protegidas. Sabia que é essa época do ano em que o nosso organismo apresenta queda nas taxas de vitamina D, produzida principalmente pela luz solar na pele? Os agasalhos são o rosto do inverno nas ruas, mas enquanto o homem se aquece, o organismo sente. No inverno, os níveis de calcidiol ou simplesmente vitamina D, hormônio responsável pela absorção de cálcio, são mais baixos em boa parte da população. O sol é o principal estímulo para a produção da vitamina pelo corpo e a falta de exposição da pele diminui essa ação. A nutricionista diz que esses casos são bem comuns no consultório. A prevalência é enorme. Hoje mesmo eu já tive duas pacientes com deficiência de vitamina D. Como o principal benefício é controlar o metabolismo ósseo, a falta da vitamina D no organismo está associada a doenças nessas áreas do corpo, como osteoporose. E algumas pessoas estão mais vulneráveis a elas. Por exemplo, pacientes idosos, porque tem uma diminuição, né, da produção da vitamina D. Os pacientes obesos, nas gestantes, nas mulheres que estejam amamentando, não esquecendo da população negra, justamente porque o negro tem uma proteção natural, né, e com isso tem uma menor produção de vitamina D na pele. Uma das alternativas para não causar dano à saúde está na alimentação. A família dos peixes, né, eu diria assim, o salmão, o óleo de fígado, de bacalhau, de atum. Tem alguns cereais que têm uma adição
são de vitamina D, leites e derivados. Outro meio de reposição da vitamina pode ser pelos medicamentos ingeridos somente sob receita médica. Enquanto o calor ainda está longe, alguns corajosos se arriscam. Alguns minutos debaixo do sol já dão resultado. Naqueles pacientes que têm uma insuficiência leve, que isso é considerado aí abaixo de 30, entre 20 e 30, pode ser que seja suficiente. E nesse tempo de temperaturas mais baixas, um chocolate quente vai bem, não é mesmo? Ou quem sabe um fondue de chocolate? Bom demais, né? E essas delícias aquecem também o comércio, que durante o inverno vê no chocolate uma vitamina para fortalecer as vendas e espantar o frio. Tássia tem uma loja inteira à disposição dos apaixonados por chocolate. Com a chegada do frio, a procura aumentou e assim a expectativa de crescimento nas vendas também. Em relação ao consumo do nosso chocolate quente aqui da loja e o fondue, as vendas aumentaram bastante até o consumo da loja. E não é novidade que o consumo de chocolate no inverno seja maior. De acordo com uma pesquisa da indústria brasileira do setor, essa época representa 46% da produção de chocolate de todo o ano. Por ele ser quente, então chocolate quente esquenta realmente o corpo. É na hora das compras que a gente percebe que o chocolate é um item que não pode faltar no carrinho dos brasileiros. 85% dos consumidores sempre levam um para casa. Mas esse bem-estar não fica restrito somente na hora do consumo. É porque o chocolate libera serotonina, uma importante substância que ajuda o cérebro a enfrentar esse desânimo dos dias frios. Essa propriedade está no cacau. Não necessariamente em todos os chocolates. Então, se a pessoa come um chocolate branco, por exemplo, que não tem nada de cacau, tem só o cheiro, então não tem tanto esse efeito quanto um chocolate realmente rico em cacau. Mas essa gostosura tem lá seus perigos também, especialmente na balança. É no inverno que a gente fica com mais preguiça de se movimentar, exatamente porque o corpo já está gastando caloria para se manter aquecido, então ele fica mais preguiçoso, a gente não quer sair no frio, acaba diminuindo o gasto calórico vindo da atividade física, da caminhada e abusando das calorias. Cuidado que na dose certa pode ajudar e muito na saúde. Hipertensos têm um benefício no consumo do cacau, porque ele é vasodilatador. Então ele ajuda o sangue a circular mais fácil. Então também tem vários estudos associando ele à melhora cognitiva do nosso cérebro, para idosos, pessoas que já têm um déficit cognitivo com o passar da idade, criança. Ele é antioxidante, anti-inflamatório para pessoas que têm doenças inflamatórias. Bom, motivo é que não falta para quem gosta e especialmente para quem vende, o que sempre agrada qualquer paladar. É bom em todo momento, não tem como negar, não é verdade? Agora, uma história no mínimo comovente. Na região conhecida como Cracolândia, em São Paulo, o cenário desolador não é novidade para ninguém. Mas o repórter Sidney Fernandes descobriu que é possível fazer a diferença num lugar assim. Foi nas ruas da maior cidade da América Latina que nosso repórter conheceu um homem que tem levado esperança aos dependentes químicos. Todos os dias, após varrer as ruas da capital paulista, esse homem realiza um gesto silencioso e cheio de misericórdia e solidariedade. A gente já falou tantas vezes da Cracolândia, das operações policiais, da movimentação dos usuários de drogas, das internações. Mas hoje a gente veio até aqui para contar a história de um senhor de 47 anos que viaja mais de 30 quilômetros por dia para trazer um pouquinho de esperança para esse lugar. Ele chega de carona nos coletivos. Seu José é gari e morador de Embu das Artes, na Grande São Paulo. Católico e cheio de fé, o gari arrecada pão e água para doar aos usuários de drogas. Seu José Carlos, há quanto tempo o senhor faz esse trabalho e por quê? Já tem 1 ano que eu faço esse trabalho. Eu fiquei comovido aonde eu passo varrendo as ruas. Eu via muitos moradores de rua nas praças, eu aproximava deles às vezes, eu conseguia algum pão nas padarias e comecei a dar para eles. E isso veio renascendo no meu coração que eu tinha que um dia ajudar alguém. E esse alguém, no momento eu encontrei aqui, que eu via que tinha tanta gente que precisava, não só de um pão, não só de uma água, mas de um abraço, um carinho,
um afeto, porque não adianta eu chegar aqui carregado de pão e não dar um abraço neles. A minha função aqui é abraçar todos eles. O trabalho dele é bem visto pelos moradores e também pelos dependentes químicos da região. Quando chega ao local, um aviso. Seu José ganhou a confiança dos dependentes, mas se tiver qualquer equipamento de gravação, gera insegurança no lugar. Entre um pedaço de pão e um copo d'água, muitos cachimbos de crack. Ninguém quer mostrar o rosto e poucos se dispõem a falar. Romilson é dependente de crack e conhece bem o trabalho de seu José. Ele está cumprindo o papel que Jesus Cristo mandou fazer. Dar pão a quem tem fome e dar água a quem tem sede. Então, é isso que as pessoas precisam fazer pela outra pessoa, né? Num cenário tão desolador, o gesto do gari é uma luz na escuridão. E esse irmão aqui tem sido um sinal de grande exemplo, tanto faz para mim como para todos aí, sabe? E através disso ele pode mudar a vida, através de uma palavra, através de um gesto de amor, de carinho. Por dia, são mais de 300 pães distribuídos, o suficiente para atender esse grupo que circula de um lado para o outro. O trabalho era feito 2 vezes por semana, mas depois das operações policiais na região, seu José vem todo dia. Para ele, é como se os dependentes fossem da sua família. Eu me sinto como se eu estivesse conversando com minha família, eu me sinto no meio deles, se eu estivesse dentro de um coletivo também, eu me sinto tranquilo no meio deles. Pão, água e amor de graça. Caridade sem publicidade e nenhuma pretensão. A recompensa é o meu sorriso, a recompensa é um sorriso deles, a recompensa é um abraço. Mais que utopia, essa história nos ensina que, apesar da pobreza, da fome e da violência, a humanidade ainda vive por causa de compaixão e misericórdia de pessoas convictas e ousadas, como José Carlos. Que a fé aqueça nossa esperança e nos estimule a solidariedade para diminuir a dor dos mais sofridos. Uma excelente semana e até o próximo domingo, se Deus quiser. Lembrando que hoje começa a jornada PHN e na quarta-feira o acampamento. Venha rezar e louvar com a gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.